Olá, este é o Justiça Gaúcha, telejornal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Veja agora os assuntos que são destaques na edição desta semana. Entre em vigor as sanções previstas na Lei Geral de Proteção de Dados. 15 anos da Lei Maria da Penha. Conheça a história de uma mulher vítima de violência doméstica. Aplicativo Adoção do TJRS completa 3 anos. Veja estas e outras notícias nesta edição do Justiça Gaúcha que começa agora. A partir do dia 1º de agosto, entraram em vigor os artigos 52, 53 e 54 da Lei Geral de Proteção de Dados. Esses dispositivos tratam das multas e demais sanções administrativas que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados poderá aplicar para quem infringir as normas da LGPD. A LGPD, que estabelece normas sobre o uso de dados pessoais dos brasileiros, está em vigor desde setembro de 2020. O prazo de quase 1 ano para a aplicação de multas a quem descumprir a lei foi determinado pelo Congresso para dar tempo de as empresas se adequarem e também para que a ANPD, órgão ligado à Presidência da República e formado em outubro de 2020, pudesse regulamentar algumas normas. No dia 1º de agosto, entrou em vigor o capítulo da Lei Geral de Proteção de Dados que cuida da atuação da Agência Nacional de Proteção de Dados, nos seus aspectos de fiscalização e aplicação de penalidades em face de empresas e instituições que estejam em desacordo com as determinações legais de proteção e tratamento adequado de dados pessoais. A Lei Geral de Proteção de Dados proíbe o compartilhamento de informações sem a autorização do cliente e o desrespeito pode custar caro. As punições vão de advertência a multa diária de até 50 milhões de reais. As empresas também podem ser punidas por outras infrações, como se negar a informar como os dados vão ser utilizados, impedir a pessoa de acessar os dados armazenados por ela ou não comunicar incidentes de vazamento dessas informações. Por isso, é muito importante que as organizações públicas e privadas estejam atentas e adotem todas as medidas necessárias para estar em conformidade quanto a esta obrigação legal. O cidadão que constatar o uso indevido de seus dados pessoais deve acessar o site falabr.cgu.gov.br para realizar a denúncia. Mas há uma regra: é preciso tentar um contato direto com as empresas que estão armazenando ou utilizando as informações e comprovar a tentativa de contato ao utilizar o sistema de peticionamento eletrônico, incluindo capturas de tela de e-mails não respondidos. Em casos de vazamento de dados, a ANPD recomenda que seja registrado um boletim de ocorrência. Os dados pessoais de todos, como nome, endereço, e-mail, telefone, filiação, números de documentos, são todos muito importantes e não podem ser divulgados ou compartilhados sem prévia autorização dos titulares, de modo geral, para que não seja feito mau uso dessas informações e para respeitar a privacidade de todos. Desde 1º de agosto, as empresas que atuam no Brasil estão sujeitas às sanções da Lei Geral de Proteção de Dados, que estabelece as regras sobre o uso dos dados pessoais dos brasileiros. A lei, que está em vigor desde setembro de 2020, estabelecia que só a partir de agosto deste ano a atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados resultará em problemas financeiros e de operação para as companhias. Então, para conhecer um pouco mais sobre a legislação, convidamos o desembargador Luciano André Lozecan, encarregado de dados do TJRS. Bem-vindo, desembargador. Já estamos
protegidos, né, com o uso da máscara e também o distanciamento para que possamos levar adiante esta entrevista. Desembargador, como é que o Poder Judiciário vem trabalhando para garantir a proteção de dados dos cidadãos? Pois bem, Vera, nós estamos trabalhando desde o ano passado, desde 2020, quando entrou em vigor a nova LGPD, na verdade a LGPD, e constituímos uma comissão, né, elaborada de implantar em toda a estrutura organizacional do Tribunal de Justiça a nova Lei Geral de Proteção de Dados, porque é uma lei que, como disse um colega da Justiça Militar, num grupo que reúne um seleto grupo de pessoas encarregados de proteção de dados de vários tribunais e de várias instituições públicas, é uma lei que quanto mais a gente lê, mais a gente vê alguma brecha e algum problema na sua aplicação. Claro que ela vem para proteger os dados das pessoas físicas identificadas ou identificáveis. O que significa isso, Vera? Toda aquela pessoa que acessa um site do tribunal, por exemplo, e coloca o seu CPF, ela é identificável. Ou, às vezes, ela é identificada, ela vai trazer dados mais aprofundados, como dados sensíveis, por vezes, como raça, cor, preferência filosófica, religiosa e assim por diante. Então, o tribunal, desde o ano passado, vem trabalhando nessa linha de implantação, e essa é uma lei que, como eu já disse, ela tem um espectro muito grande de abrangência e atinge a todos, absolutamente todos os setores do Tribunal de Justiça. Desde as licitações e contratos, por exemplo, quando nós temos dados que são fornecidos pelos fornecedores, né, terceirizados que trabalham para o tribunal, né, até mesmo, por exemplo, as áreas envolvendo a nossa atividade fim, que é o processo. Né? Até nisso repercute, embora não com tanta magnitude, mas até nessas questões a nova LGPD repercute. Bem, junto com essa nova política, foi instituído o Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais do TJRS. Como é que esse comitê vai atuar, desembargador? Esse comitê já vem atuando, né? A partir da comissão de implantação, nós estamos agora configurando o comitê gestor, que terá um caráter permanente, a comissão tem um caráter provisório de implantação, e vamos instituir a comissão permanente voltada à implantação da nova LGPD. É uma política de caráter permanente, ela não se encerra com um trabalho de 1 ano, 2 anos, ela vai ser permanente, por quê? Todos os dias, o Tribunal de Justiça, por seus setores administrativos ou até mesmo na jurisdição, nós coletamos dados pessoais e tratamos dados pessoais. E, por isso, todo o tribunal tem de estar preparado a todo tempo, né, inclusive no aprimoramento da nossa política institucional de tratamento de dados. Perfeito. Como é que foi formado esse time que atua nessa comissão? Bom, eu exerço a função de encarregado de proteção de dados. Qual é a função do encarregado de proteção de dados em termos bem didáticos? Funciona, como disse o desembargador Ney Wiedemann, que é o nosso presidente da comissão no momento, né, como uma espécie de embaixador entre o Tribunal de Justiça e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Né? O que significa isso? Houve um incidente, por exemplo, do ataque hacker ao tribunal, agora em abril. Né? Eu, como encarregado de proteção de dados, sou encarregado de fazer a comunicação à Autoridade Nacional, dizendo, olha, tivemos um incidente de segurança envolvendo essa questão de proteção de dados e o que houve, quais foram as providências tomadas. E estamos agora, no momento, por exemplo, esperando a resposta da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, o encarregado faz esse meio de campo. Né? Ele foi escolhido aqui, no meu caso, por indicação do presidente Voltaire, né? E também temos outros setores do tribunal, como, por exemplo, a diretoria de informática, direção de informática, vários outros setores do tribunal, licitações e contratos, enfim, todo o tribunal está voltado e tem um representante nessa comissão. É uma grande equipe, então. É uma grande equipe, e grande e qualificada equipe. Vou pedir agora, desembargador Losica, que o senhor nos fale a respeito dessas informações que são protegidas por sigilo, também os dados pessoais relacionados com os casos de segredo de justiça. Eles continuam resguardados pelos atos normativos a elas relacionados? Continuam resguardados, não há nenhuma alteração nisso aí. Né? Como o contraponto a isso também é verdadeiro. Por exemplo, há informações em processos penais, por exemplo, que são de caráter público, né? Ou alguma informação que é de interesse público, essas não serão resguardadas, obviamente, pelo sigilo. Né? Agora, há dados, por exemplo, como aqueles processos de família, em que há uma contenda entre a esposa e o marido, né? Enfim,
Isso aí está e continua sendo resguardado pelo segredo da justiça, não alterou em nada. Agora, é preciso dizer, né, Vera, que na área da persecução penal, para o processo penal, está em elaboração um projeto de lei, que provavelmente vai entrar em vigor até o final do ano, ou no máximo no ano de 2022, voltado para a persecução penal, processos criminais e segurança pública. Isso foi expressamente excepcionado da Lei Geral de Proteção de Dados, porque o tratamento desses dados de segurança pública, né, eles são um pouco diferenciados do critério geral adotado pela nova LGPD. E qual seria a importância da LGPD para a sociedade e também para as pessoas individualmente? É de uma importância enorme, porque os dados pessoais, Vera, eles passaram a ter uma mensuração econômica. Hoje, se nós acessarmos a internet, qualquer site que nós acessamos, aquele fichinha, ou pelo menos a entrada em determinada página, já faz com que aquele site armazene alguma das nossas informações e das nossas preferências. Isso passou a ter na sociedade moderna um valor econômico enorme. E, por vezes, nós temos empresas compartilhando esses dados entre si. E, às vezes, eu, como consumidor, né, como usuário do sistema, não sei dessa circunstância. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados vem para proteger o quê? O usuário, a pessoa física que usa, que é o titular desses dados. Como diz a lei, o titular de dados é o que refere e que protege, é o objeto de proteção legal. Então, há essa necessidade, porque daqui a pouco eu não sei onde os meus dados estão sendo utilizados, para quê, durante quanto tempo, né? Não raras vezes, isso aí já deve ter acontecido contigo, né, e comigo já aconteceu, eu conversando informalmente, ou acessei uma página, eu quero saber lá sobre cortinas. De repente vem uma página inteira só de propaganda sobre cortinas. Bom, mas como é que isso é feito? Como é que eu estou protegido? Assusta, né? A dimensão de como os nossos dados são utilizados na sociedade moderna. Justamente por quê? Porque elas têm um valor econômico e essa mensuração econômica faz com que, enquanto direito fundamental, eu deva ter protegido os meus dados pessoais perante a comunidade em geral. Desembargador, então, para encerrarmos essa nossa entrevista, eu lhe pergunto como é que será a política estabelecida no âmbito do Judiciário para a aplicação da lei? Nós já estamos trabalhando nisso, por exemplo, trabalhando num hot site, né? Nós já estamos começando a utilizar a política de cookies, por exemplo. Quando se ingressa na página do tribunal, já há uma advertência. Olha, utilizamos a política de cookies ou utilizamos dados pessoais para tais e tais fins, né? Isso tudo tem que ser minudenciado. Estamos trabalhando na criação desse hot site, que vai sair em breve, né? Tivemos alguns percalços em função do ataque hacker e de uns problemas de instabilidade do nosso sistema para implantar isso desde logo, mas estamos aí nos esforçando e trabalhando em todos os setores para a adaptação do tribunal. Nós temos, por exemplo, Vera, uma nova lei de licitações. Essa nova lei de licitações, ela também observa os ditames da LGPD. Então, nós temos que compatibilizar vários sistemas normativos. A lei de acesso à informação, por exemplo, quem consulta o site do tribunal, querendo quanto recebem de subsídios os juízes, ou qual é o vencimento de determinado servidor, né? Então, em que medida nós temos que compatibilizar essa lei de acesso à informação, que é uma lei já mais antiga, com a nova LGPD, no sentido de proteger os dados do titular, né? Então, há uma série de tarefas e de funções e de comissões que estão trabalhando concomitantemente para dar ao tribunal e conformar o tribunal à nova LGPD. Nós agradecemos, desembargador Luciano Losecan, a sua participação aqui no Justiça Gaúcha, trazendo essas importantes informações e esclarecimentos dessa lei que visa justamente proteger a sociedade e também o cidadão brasileiro. Bem, o nosso programa vai agora para um breve intervalo. A seguir, a administração do Tribunal de Justiça visita as comarcas de Rio Grande e Canguçu. Já voltamos. O que acontece com a pessoa que coloca em risco a saúde e a vida do idoso? TJRS responde. Expor os idosos a condições degradantes, privados de alimentação e de cuidados, é crime e as penas são variadas. Se o idoso morrer por causa dos maus tratos, o agressor pode ser preso.
Dando continuidade ao projeto da administração do TJRS de aproximação com seus colaboradores, a primeira vice-presidente, desembargadora Lizelene Esquifino Robles Ribeiro, a corregedora-geral da Justiça, desembargadora Vanderlei Terezinha Tremeia Kubiak, realizaram agenda de visitas nas comarcas de Rio Grande e Canguçu. Os magistrados conversaram com a direção da OAB de Rio Grande, membros do Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradoria-Geral do Estado e do município no foro da comarca. Entre os assuntos, o destaque foi para o projeto de digitalização. As empresas contratadas devem começar os trabalhos em Rio Grande no próximo mês. Na comarca de Canguçu, o objetivo foi conversar com os servidores e a juíza titular da comarca, Ellen Fernandes Paiva, sobre o projeto de digitalização do Judiciário Gaúcho. A vice-presidente Lizelene e a corregedora Vanderlei apresentaram como está sendo organizado o projeto que vai tornar a Justiça Gaúcha totalmente digital até 2022. Incentivar denúncias e reduzir a incidência de casos de violência contra a mulher é o objetivo da campanha nacional Agosto Lilás. O Tribunal de Justiça Gaúcho apoia a iniciativa e promove apoio às vítimas com orientações sobre medidas preventivas disponíveis nessa batalha pela vida das mulheres. A Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006, surgiu da necessidade de inibir os casos de violência doméstica no Brasil. O nome foi escolhido em homenagem à farmacêutica cearense Maria da Penha Maia Fernandes, que sofreu agressões do ex-marido por 23 anos e ficou paraplégica após uma tentativa de assassinato. O julgamento do seu caso demorou justamente por uma falta de legislação que atendesse claramente os crimes contra a mulher. A Lei nº 11.340 de 2006 considera o crime de violência doméstica e familiar contra a mulher como sendo qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Muitos avanços nesse sentido surgiram nestes 15 anos após a aprovação da lei. Este é o momento de celebrar as conquistas em relação aos direitos das mulheres, mas muito ainda deve ser feito. A reflexão e a conscientização são passos iniciais para mudar o comportamento machista e coibir com todos os tipos de violência. Juliane é um nome fictício de uma mulher de 53 anos que preferiu não se identificar. Ela passou quase 30 anos em um casamento e sofria diferentes formas de abuso do seu companheiro. Que eu só consegui reagir e começar a me perceber como pessoa novamente, né? Depois que eu perdi todo o medo que eu tinha de morrer, porque eu sofria agressões de todas as formas, né? Eu estava numa condição assim, se eu continuar assim, eu não vou ter vida longa, porque a tristeza, o sofrimento vai me matando um pouquinho dia a dia, sabe assim, é morrer um pouco todos os dias. Então, nessa minha brincadeira de viver sem viver, se passaram 30 anos. Hoje, consciente de que passou por uma relação abusiva e com o apoio da Rede de Proteção à Mulher, ela conseguiu romper com o ciclo de violência. Em abril deste ano, o ex-marido dela saiu de casa e agora ela tenta retomar o controle da sua vida. Quando eu cheguei na delegacia, é como se fosse assim, a última instância para pedir um socorro. Registrei a ocorrência, a menina que me atendeu, ela me deu um questionário para preencher, né, um formulário, eu preenchi, e neste formulário eu penso que ela deve ter visto indícios também de que ela, enfim, ela me perguntou no final disso se eu queria a medida protetiva.
E instantaneamente eu respondi que sim. Com a aplicação da Lei Maria da Penha, os julgamentos passam a ser realizados em juizados especializados. Com isso, houve maior responsabilização do agressor e mais meios legais para garantir a segurança da vítima. Além disso, as medidas protetivas de urgência concedidas pelo Poder Judiciário são importantes instrumentos de proteção. Elas garantem a segurança da mulher, seus filhos, familiares e testemunhas. Eu fui lá como um pedido de socorro e a medida protetiva foi um presente, que talvez eu não estivesse enxergando a gravidade da situação que eu estava vivendo. Então, a partir disso, eu comecei a estudar ainda mais, a buscar mais informações para eu entender a cabeça, para eu entender o posicionamento do meu agressor. Os números relacionados à violência doméstica ainda são assustadores. Para se ter uma ideia, no primeiro semestre de 2021, no Rio Grande do Sul, foram concedidas mais de 52 mil medidas protetivas. E mais de 1.800 prisões foram feitas relacionadas à violência doméstica. Isso representa 12% do total das prisões feitas no estado. Ou seja, é um número muito grande, muito assustador e que demonstra a necessidade de que nesse mês e sempre se fale sobre o assunto, se conscientize as pessoas, para que as mulheres que estejam num ciclo de violência, elas busquem ajuda, elas consigam essa ajuda, e para que as pessoas em geral da sociedade vão mudando o seu comportamento para que essa violência doméstica ela cada vez diminua mais. Para ajudar essas vítimas, o TJRS, através da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, desenvolve e apoia ações. Uma das iniciativas é o projeto Borboleta, onde elas trocam experiência, recebem orientações e acompanhamento psicológico para superar os traumas. Eu participo do projeto Borboleta desde maio agora deste ano, que foi logo após a minha ida à Delegacia da Mulher, onde eu fui convidada a participar desse projeto. E eu participo, sim, toda semana nas reuniões que acontecem, e tem sido muito produtivas. Aliás, o projeto Borboleta é um projeto excepcional, muito acolhedor, onde as pessoas têm ali um espaço para desabafar, para discutir as suas questões, né? Muito importante mesmo. Eu me identifiquei logo no começo. Eu só gostaria que fosse presencial, né? Que essa pandemia não estivesse aí para conhecer as pessoas e para conhecer de fato como isso funciona, né? Mas o apoio das psicólogas deste projeto é fantástico. Se você presenciar ou for vítima de qualquer tipo de violência, faça valer a Lei Maria da Penha e denuncie pelo 180. Se os abusos estiverem acontecendo, chame a Brigada Militar pelo 190. Acesse o site do TJRS e saiba mais sobre os direitos das mulheres. Mulheres, não desistam da sua vida. A sua vida é um dom de Deus, é um presente de Deus e é o que nós temos de mais precioso. E para viver da melhor forma é simplesmente se fazer respeitar. Porque o que eu quis a vida inteira foi respeito. Eu só queria respeito e eu não tive isso, não tive retorno, até eu me dar conta que a gente não tem o poder de mudar ninguém. A gente só pode mudar a si mesmo. Então, quando eu me dei conta disso, eu digo assim, meu Deus, eu esperei tempo demais para ter essa reação. Mas cada um tem seu tempo, e o meu tempo chegou. Então, lutem, que todas nós podemos conseguir, sim, mais qualidade de vida. Na próxima semana, o app Adoção do TJRS completa 3 anos, no dia 8 de agosto. Conheça agora a história do menino João Vitor, que foi adotado pela plataforma e hoje mora em São Paulo com sua família. Meu nome é João Vitor, tenho 14 anos, eu gosto de jogar futebol, jogo vôlei às vezes, gosto de matemática. Família é bom ter uma família, porque senão não tem ninguém, né? Queria conhecer Gramado com a minha nova família. O meu sonho é
é ser mecânico. Eu gostaria de ser adotado. Vou ficar esperando aqui para vocês. João Vitor está no caminho de realizar os seus sonhos. Hoje, com 16 anos, após viver boa parte da sua infância em Casalar, ele tem uma família e está fazendo um curso de mecânica automotiva com o pai. Os objetivos do menino começaram a se tornar realidade quando Amélia e Kleber tiveram acesso ao aplicativo Adoção. Nós somos uma família completa desde maio de 2020, com a chegada do João Vitor aqui em casa. E foi graças ao aplicativo que nos fez conhecer o João, saber da existência dele, e nos trouxe tanta alegria. A ferramenta foi criada pelo TJRS há 3 anos para incentivar a flexibilização de perfil desejado pelos pais. Assim como muitas famílias, Amélia e Kleber tinham a intenção de adotar uma criança pequena. Mas o destino deles mudou depois do primeiro contato com o futuro filho pelo aplicativo. Nós quisemos conhecer o aplicativo. E lá no aplicativo eu vi várias crianças, vários adolescentes, mas em um dia especial eu me deparei assim com as fotos e com o vídeo que o João gravou e que estavam lá no aplicativo. E o meu coração disparou muito. E ali eu tive a certeza de que eu estava vendo as fotos e assistindo ao vídeo do nosso filho. Quando eu cheguei em casa, eu mostrei para o meu esposo, nós conversamos bastante seriamente, e tivemos a certeza de que era mesmo o nosso filho. Então nós nos candidatamos para sermos os pais dele. A Amélia apertou o coração e, após manifestar o interesse, começaram os preparativos para a adoção de João Vitor. Foi com o auxílio da tecnologia que a nova família começou a se formar. O casal é do estado de São Paulo e o menino morava em Porto Alegre. Em meio à pandemia, eles se encontravam por chamadas de vídeo até o sonho dos 3 se tornar realidade. No dia 6 de maio, nós embarcamos para Porto Alegre. Chegamos lá, João Vitor já estava com a mala na mão, despedindo dos amigos lá da Casalar, da Mãe Social. Foi um momento assim de uma emoção incrível, indescritível, poder dar o primeiro abraço no nosso filho. E muito rapidamente nós já fomos para o aeroporto novamente para vir para casa. A nossa experiência com relação à adoção do João Vitor foi maravilhosa do início ao fim, Desde ter essa acessibilidade com relação ao aplicativo, até as vias de fato da gente conhecer o João Vitor, Foi toda uma experiência maravilhosa, apesar de todos os contratempos dessa pandemia que atrasou tudo. A gente tinha expectativa de ficar um tempo com ele lá e não conseguimos, Tivemos que voltar para trás, mas quando conseguimos realmente a autorização da juíza, não pensamos duas vezes e fomos lá buscar o nosso menino. E é uma alegria imensa, poder ter ele aqui junto, completando a nossa família. Meu filho, meu parceiro, meu amigo, veio para somar a nossa família. Através da utilização do aplicativo Adoção, já realizamos 31 adoções, temos 27 crianças e adolescentes em estágio de convivência e ainda 5 em aproximação. Destas 31 adoções, 20 adoções foram realizadas durante a pandemia da Covid-19. É um instrumento moderno e eficaz na formação de novas famílias. Até hoje não tive coragem de desinstalar o aplicativo do meu celular, para vocês terem uma ideia. Não temos intenção de ter outros filhos, só o João Vitor, mas o aplicativo está lá. Eu não tenho coragem de desinstalar ainda, porque foi através dele que nós descobrimos o amor da nossa vida, O nosso filho foi muito especial pra gente, é muito especial. Desde quando eu estava na Casalar, meu sonho sempre ter uma família. E agora eu estou aqui com a minha mãe e meu pai,
meus animais e eu agora já estou muito feliz. Estamos encerrando mais um programa Justiça Gaúcha. Se você quiser entrar em contato com a gente, é só escrever para o nosso e-mail. E para assistir aos programas é só acessar tjrs.jus.br. As edições anteriores do Justiça Gaúcha ficam no link que aparece aqui na tela. O TJRS também está nas redes sociais. Para nos seguir, basta procurar pelo perfil e saiba tudo sobre o que acontece no Poder Judiciário. Ficamos por aqui. Semana que vem estamos de volta e eu espero por você. Até lá!